Você conhece aqueles momentos na vida que realmente fazem a diferença, momentos que tiram você do seu estado hipnotizado induzido de percepção egoísta. Eles abalam seu núcleo, abrindo seu eu espiritual para tudo além. Por um segundo no infinito você percebe a insignificância de tudo, exceto do amor. Bem, eu tenho uma história para compartilhar com vocês, uma história verdadeira, minha história. Está longe de ser fácil para mim compartilhar isso tão publicamente. Aliás, quase ninguém sabe dessa experiência mais profunda pela qual passei recentemente. Eu guardei isso para mim por um tempo, com medo de me abrir com alguém sobre isso. Eu precisava de tempo para contemplar o significado e envolver minha cabeça em torno da experiência em si. Além disso, há o medo de compartilhar com as pessoas. O que eles vão pensar? Como serei julgado? Alguém vai realmente acreditar em mim? A resposta das poucas pessoas a quem contei lentamente me deu coragem para superar esses empecilhos. Suas reações me lembraram que mesmo uma experiência pessoal pode ter um efeito cascata na vida de outras pessoas. Que por mais difícil que seja, algumas histórias são feitas para serem contadas. Eu estou pronto agora. Espero que você também esteja. Esta é a minha história, nada abala tanto uma família como a doença. Há um ano, alguns sintomas muito preocupantes começaram a acontecer comigo. Para uma mulher jovem e relativamente saudável, não fiquei muito preocupada no começo. Até que os exames médicos continuaram negativos e meus sintomas continuaram piorando. Meus médicos e eu começamos de baixo e subimos a escada de todas as possibilidades, mas sem sucesso. Nenhum teste revelou um problema, nenhuma medicação ajudou, e mesmo pequenos procedimentos cirúrgicos não resolveram meus problemas. Estresse não seria uma palavra adequada para cobrir os sentimentos que tive durante meses e meses sem saber o que havia de errado comigo. Minha vida virou de cabeça para baixo, em mais de uma maneira. Sem mencionar que alguns desses meses incluíram desgostos pessoais não relacionados. As coisas não foram fáceis. Eu tinha que ser forte e usar um sorriso o máximo que pudesse. Mesmo quando meu próprio marido não conseguia me olhar nos olhos, às vezes sem chorar por causa do medo de me perder, eu ainda tinha que ser forte. Eu valorizei cada momento simples e feliz naqueles longos meses. Relutantemente, foi proposto que uma histerectomia seria o fim dos sintomas. A cirurgia também daria ao meu cirurgião uma visão melhor do que pode estar acontecendo dentro de mim e possivelmente algumas respostas. Marcamos a histerectomia e nos preparamos para uma longa, mas esperançosa recuperação. Não tive medo de ir para a cirurgia. Não foi minha primeira grande operação. Eu conhecia os riscos. Eu sabia que haveria dor. Eu sabia que seria difícil não só para mim, mas para minha família. Então minha histerectomia abdominal total, eu consegui manter meus ovários, mas um teve que ser biopsiado, e uma segunda cirurgia estética ocorreu normalmente em meados de maio deste ano. Eu estava bastante confortável depois, se você pode chamar a sensação de ser atropelada por um ônibus confortável. Quando eu estava me recuperando no hospital, eu tinha um gotejamento de morfina que eu podia empurrar a cada 30 minutos, minha barriga estava embrulhada e eu tinha um tubo de drenagem muito sexy saindo do meu estômago. Tudo isso foi exatamente como eu esperava que fosse e mantive minha atitude otimista. Quando os resultados do laboratório do meu útero e da biópsia ovariana chegaram, todos ficamos aliviados ao saber que eu estava bem. Tudo parecia bem. Fui liberado depois de apenas 2 noites e pronto para me recuperar em casa e recuperar minha saúde. Recupere minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Apenas algumas horas depois de estar em casa, minha dor começou a aumentar drasticamente. Mas nada que eu não estivesse preparado. Tomei um par de Percocet e atribuí a dor pós-cirúrgica. Eu tenho uma alta tolerância à dor, que foi testada várias vezes antes. Então, eu apenas me acomodei na confortável poltrona reclinável que meu marido havia se mudado para o nosso quarto e tentei dormir. Não. À meia-noite, eu estava no chão do nosso quarto em posição fetal, gritando.
A dor era esmagadora. A única maneira de descrevê-lo é como se alguém tivesse rasgado meu estômago com os dedos. Tirei meus órgãos e intestinos, enfiei-os no liquidificador, misturei-os em baixa potência, despejei gasolina neles e depois os ateei fogo antes de empurrá-los de volta para mim. Isso ainda não descreve bem, mas é o mais próximo que posso chegar. Eu nunca desejaria isso para ninguém ou nada. Meu marido, Sawyer, me levou às pressas para a sala de emergência. A dor fisicamente angustiante era tão intensa que nada mais no mundo importava para mim, exceto acabar com aquela dor. No pronto-socorro, fui atendida imediatamente. Não é um bom sinal. Eu mal conseguia falar, estava a ponto de desmaiar, e tudo o que eu queria era uma intravenosa com um analgésico muito forte. Lembro-me deles dizendo que minha frequência cardíaca era 185, meu normal é 60, e eu estava com febre baixa. Não consigo me lembrar qual era a minha pressão arterial, porque honestamente não me importava com nada, exceto a dor excruciante. Fui admitido no hospital. As tomografias mostraram que eu tinha ilho paralítico, uma complicação da anestesia, na qual meus intestinos não acordaram e estavam inchados. Em uma segunda olhada no meu exame, foi visto que eu também estava com a barriga cheia de sangue. Eu estava sangrando internamente. Nos dias seguintes, mal consigo me lembrar. Eu estava doente, mortalmente doente. Médicos entravam e saíam, enfermeiras 24 horas por dia, equipe médica e visitas apenas de familiares. Sawyer nunca saiu do meu lado. A dor era tudo o que existia para mim. Eu não tinha permissão para comer ou beber no caso de precisar ser levado às pressas para a cirurgia e também para ajudar meu intestino a acordar. Disseram-me para andar o máximo que pudesse. Cada passo era dor, cada movimento, mesmo depois de uma injeção do meu precioso analgésico. Meu médico falou em cirurgia para localizar o misterioso local do sangramento, mas outro cirurgião rebateu a ideia devido à minha outra complicação, pelo menos por enquanto. Estávamos parados. Eu estava estável, baixo, mas estável. Eu deveria continuar a ser monitorado de perto. Recebi 2 transfusões de sangue e toneladas de antibióticos. Minha família estava lutando contra as lágrimas quando eles estavam ao meu redor. Meu marido estava mostrando força e empatia além das expectativas. Foi a coisa mais assustadora que já nos aconteceu como família. No entanto, em meio a tudo isso, a única coisa em que conseguia pensar era na dor. Eu me machuquei tanto. A dor era o meu mundo, dor que eu não conseguia imaginar que qualquer ser vivo tivesse que experimentar. Eu mal dormi porque estava muito desconfortável. Quando conseguia fechar os olhos por alguns minutos de cada vez, sonhava apenas com a dor e o medo, geralmente me assustando e acordando. Exceto por uma noite, meus olhos se abriram e eu estava cercado de branco. Sem paredes, sem chão, apenas um espaço enevoado e branco. Eu estava ereto e alto, um feito que eu não conseguia fazer desde a cirurgia e a dor. Para minha total surpresa, ele sumiu. Eu estava confortável e quente, calma mesmo. Sentimentos que eu tinha esquecido há muito tempo. Meu corpo não estava mais doente. Eu me senti leve e suave. Eu estava usando um vestido branco macio e simples. Eu me senti incrível. Ao longe, através da névoa, eu ouvi Anthony. Ele estava sentado em um banco branco e esperando por alguém. Quando me aproximei, ele se levantou e se virou para mim. Fiquei tão feliz em ver meu amigo falecido de novo. Parecia que o tempo havia parado e havia uma estranha formalidade em tudo. Ele sorriu seu famoso sorriso para mim e colocou a mão direita no meu ombro esquerdo. Nenhuma palavra foi dita entre nós, mas seus olhos estavam fixos no meu rosto. Foi quando eu vi ele começar a aparecer. Atrás de Anthony e à minha direita, uma luz brilhante. Era pequeno no início, mas crescendo mais brilhante, mais forte. Foi a coisa mais gloriosa que eu já testemunhei.
irradiando cores e sentimentos que as palavras jamais poderiam descrever, matizes cintilantes de azuis dourados e amor. Era mais brilhante que o sol, mas não machucou meus olhos olhar diretamente para ele. Celestial. Eu não conseguia desviar o olhar. A sensação que tive foi semelhante à sensação de ver a pessoa que você ama depois de ficar longe dela por muito tempo. Essa luz era amor puro e incondicional e eu senti isso. Era tudo. Era tudo o que sempre foi e sempre será. Eu queria fazer parte disso. A vontade de segui-lo, caminhar em direção a ele, derreter-se nele era esmagadora. Eu pertencia lá. Ele estava me chamando, esperando por mim. Olhei de volta nos olhos de Anthony, sua mão ainda no meu ombro. Eu estava cheio de alegria e amor. A expressão em seu rosto confirmou o que eu sabia. Sim, era um ser de luz e Anthony estava lá para me levar até ele. Ele estava lá para me levar para casa. De repente, de alguma forma, eu me lembrei de Sawyer. Olhei para baixo dos meus pés, para a esquerda. Através da neblina do chão branco, eu podia ver meu marido dormindo no pequeno sofá do hospital ao lado da minha cama. Pés e braços pendurados nas laterais e totalmente vestidos. Senti uma saudade dele. Eu queria descer lá e deitar ao lado dele. Confortá-lo e dizer-lhe que tudo ficará bem. Eu queria estar com ele. Era como se eu tivesse respondido a uma pergunta não dita sem dizer uma palavra. Olhei para Anthony e ele sorriu mais uma vez e apertou meu ombro carinhosamente. Minha decisão foi esclarecida sem sequer um sussurro escapar dos meus lábios. Eu não estava pronto para ir, meus pés ficaram pesados como cimento. Eu só podia ficar lá e assistir enquanto Anthony caminhava em direção à mais gloriosa luz e ela o engoliu, me deixando para trás. Caindo lentamente para trás através do espaço em branco, o momento desapareceu de mim. Abri os olhos novamente, a dor. A dor era paralisante. Meu corpo tão fraco e frágil, não havia nada que eu pudesse fazer além de suportar. Os sons rítmicos do meu soro ecoando pela sala. Um lembrete de onde eu estava, minha cama de hospital. À esquerda estava Sawyer, esparramado no pequeno sofá-cama. O dia e a noite seguintes giraram em torno da minha dor, assim como todos os dias anteriores. À medida que a dor passava, era como uma contagem regressiva para ver o quanto eu poderia aguentar. Mentalmente eu estaria abrindo caminho para sair da minha pele, querendo abandonar o sofrimento ao qual eu estava amarrado. Eu estava preso dentro do meu corpo quebrado. No final de cada 3 horas, eu estaria chorando, implorando pelo fim disso, todas as vezes. Eu tentei arduamente colocar uma cara corajosa. Eu sei que Sawyer queria trocar de lugar comigo, mas eu nunca permitiria, nem mesmo teoricamente. Meu corpo estava se desgastando. Eu era um esqueleto coberto de pele cinzenta com uma barriga inchada cheia de sangue. Meus olhos vidrados e sem brilho, meu cabelo oleoso, hematomas cobrindo meus braços e várias picadas de agulha de exames de sangue, bochechas cavadas e lábios rachados. Eu estava desmoronando, frágil. A vida é tão frágil. A noite seguinte à minha experiência foi meu ponto de virada milagroso. Eu odiava acordar Sawyer a cada hora para me ajudar a sair da cama para que eu pudesse usar o banheiro. Eu tinha decidido deixá-lo dormir e tentar fazer isso sozinho, o que eu fiz com orgulho. Quando finalmente me acomodei de volta na minha cama, senti a umidade sob minhas pernas. Deprimido com a incontinência que agora estava sendo concedida a mim, procurei debaixo dos lençóis para verificar. Eu levantei minha mão e fiquei horrorizada ao ver dedos encharcados de sangue. Eu estava sentado em uma poça do meu próprio sangue. Eu podia literalmente vê-lo vazando pelos lençóis, se espalhando. Os próximos 15 minutos foram um turbilhão de caos controlado. Enfermeiras, meu marido, minha mãe, exames e sangramento, tanto sangue. Estava literalmente saindo de mim como uma torneira e coágulos. Eu acreditei que era o fim para mim. Era isso.
Depois de conversar com meu médico e verificar meus sinais vitais, a enfermeira nos informou que o médico disse que era o sangue que estava dentro da minha barriga e estava sendo expelido pela vagina através dos pontos internos. O sangue que eles esperavam que meu corpo fosse reabsorver de repente estava sendo liberado. Enquanto meus sinais vitais permanecessem estáveis, tão estáveis quanto pelo menos estavam, então eu estava bem. Ele estaria lá para me examinar em breve. Passei mais de 2 litros de sangue e bem mais de 800 centímetros cúbicos de coágulos de sangue do tamanho de um punho ou maiores, que a enfermeira disse que parecia meu fígado. Tudo isso aconteceu em menos de 45 minutos. Meu quarto parecia uma cena de terror. Como se por algum milagre, minha dor diminuiu drasticamente naquele momento instantâneo. Finalmente tive algum alívio da agonia que vinha suportando há quase uma semana e apenas ao preço de um banho de sangue inesperado. Nas próximas 48 horas, minha frequência cardíaca finalmente começou a cair da faixa de 140 para os 90. Minha pressão arterial melhorou, meu hematócrito permaneceu estável e meus intestinos estavam acordando. Finalmente fui autorizado a iniciar líquidos. Suco de sopa Kembon nunca teve um gosto tão bom. Eu estava melhorando. 2 noites após o banho de sangue, recebi alta do hospital. Meu médico me deu seu número pessoal para que eu lhe enviasse uma mensagem de frequência cardíaca e estatísticas de pressão arterial a cada poucas horas. Claro, eu estava com medo de ter outro sangramento interno. Ele se colocou à disposição para quaisquer preocupações e me verificou com frequência. Eu ainda tinha dor. Mas essa dor era do tipo que eu estava originalmente preparado para lidar. Eu poderia finalmente começar minha recuperação agora muito prolongada. 2 semanas depois de estar em casa, tive outro susto de sangramento que me colocou de volta na sala de emergência, mas parou misteriosamente. Por um mês depois disso eu basicamente fiquei na cama e dormi. Mesmo agora, ainda estou me recuperando. Minha incrível família cuidou dos meus filhos e meus amigos restantes me checaram constantemente. Então, havia Sawyer, não tenho palavras para o que ele fez por mim durante tudo isso. Não sei o que teria feito sem todos eles. Por meses, mantive essa memória relativamente privada, mas todos os dias ela está em minha mente. Apenas a pura beleza disso ainda me deixa maravilhada. Antes da minha EQM, experiência de quase morte, eu não tinha nenhum conhecimento real deles. Claro, eu tinha ouvido falar deles, como muitos de nós, mas nunca pensei muito neles. Para mim, eles não eram relevantes e eu, desafiadoramente, nunca esperei que algo assim acontecesse comigo pessoalmente. Não era um pensamento pré-existente na minha cabeça e nada que minha imaginação pudesse ter criado. A pesquisa que fiz desde então só confirmou minha experiência para mim. Existem experiências e sentimentos surpreendentemente semelhantes de pessoas de todo o mundo. Alguns que morreram e alguns que estavam perto da morte. Não há dúvida em minha mente de que o que aconteceu comigo foi real. Esta história não pretende ser pregadora. Sempre me considerei ter um equilíbrio saudável entre fé, espiritualidade e ciência. Eu não mudei meus pontos de vista, e em vez disso, acredito que solidificou o que sempre senti em meu coração e alma ser verdade. Não importa qual religião você pratique ou se você não tem fé alguma, há uma coisa que não pode ser negada: o amor. Sempre acreditei que Deus é amor. Há uma energia maior lá fora, a qual todos estamos vinculados e eu sou testemunha disso. Não preciso de outras explicações. O que me resta é um saber, a existência de um poder superior. Uma entidade maior de qualquer maneira que você escolher acreditar ou não acreditar nela. Qualquer dúvida que eu possa ter tido sobre uma vida após a morte ou o céu, foi apagada. Isso existe. Já não temo a morte. Temo a dor, mas não a morte. A própria morte é a coisa mais linda que você já experimentou. Eu estive à beira da eternidade e tive o privilégio divino de escolher voltar. Eu fiz essa escolha por Sawyer, por amor. Mesmo enquanto digito isso, estou chorando.
não questiono mais o propósito da vida. Eu me sinto mais tranquilo do que nunca. Embora a dor, o egoísmo e a brutalidade, infelizmente, sempre façam parte deste mundo, sei que existe um mundo de amor e luz além deste. Um lugar de paz além do que nossos corpos mortais podem compreender e está esperando por mim e esperando por você. Obrigado por chegar até aqui. Curta. Se inscreva e compartilhe para espalhar essa experiência.